meus amores, eu sou a professora Thaís Seida, essa é a aula de Biologia para o 8º ano, ainda dentro do módulo 9. Hoje nós vamos trabalhar os leucócitos, que são os glóbulos brancos, elementos figurados do nosso sangue, responsáveis pela defesa do nosso corpo. Os leucócitos são células incolores. No caso dos leucócitos, diferentes das plaquetas, eles são células mesmo. E eles são bem maiores que as hemácias, tá? Eles defendem o nosso corpo através da fagocitose ou da produção de anticorpos. O que é fagocitose? Fagocitose é uma propriedade que eles têm de prolongar a sua membrana plasmática, dar a volta no corpo e absorver. Eu costumo dizer que eles vão comendo. Lá no desenho do sistema respiratório que a gente viu e também no do sistema digestório que a gente assistiu em sala, eles aparecem como cápsulas ou bonequinhos brancos com uma estrela no peito. E lá aparecem vários diferentes, formatos diferentes, tamanhos diferentes e ações diferentes. Os que fagocitam são aqueles que comem, e os glóbulos brancos que defendem o nosso corpo por fagocitose, eles vão comendo até morrer. Já no caso de produção de anticorpos, é como se fosse produção de uma substância que iria causar a morte daquele agente patogênico. No desenho, é quando aparece soltando uma fumacinha azul, se não me engano, em cima do agente patogênico lá no sistema digestório, tá bom? Lembrando que anticorpos são um tipo de proteína, tá bom? Eles têm uma capacidade que nenhum dos outros elementos figurados tem, que é de atravessar os vasos sanguíneos. Então, eles têm esse acesso livre por vasos como veias e artérias, não só capilares sanguíneos. E eles atravessam a parede para poder fazer a defesa dos tecidos, tá? Eles têm esse livre acesso. Sempre que necessário, ele atravessa a parede, realiza a defesa, e se ainda estiver vivo, ele volta. Porque vale lembrar, aqueles que fazem fagocitose comem até morrer. No nosso sangue, nós encontramos de 5 a 10 mil unidades de leucócitos diferentes por milhão, tá? Na circulação sanguínea, quando ele está lá diluído no sangue, ele tem uma vida de 4 a 8 horas apenas. Isso quando não está sob ataque, porque sob ataque a produção de leucócitos pode triplicar e o tempo dele no sangue diminui, porque se ele vai fagocitar e tem o que ele fagocitar, ele come muito rápido até morrer. No tecido, ou seja, fora do sistema circulatório, a vida útil dele é maior, pode durar de 4 a 5 dias quando não está em ataque. Toda vez que o anticorpo ou que esse leucócito está em ataque, a vida útil dele diminui, tá bom? Mas a gente sempre tem anticorpos para prevenir o aparecimento de um micro-organismo. Quanto aos tipos de leucócitos, aqui eu vou especificar 5. Por que aqui? Porque só o linfócito, quer dizer, o linfócito, eu tenho uma variação de linfócitos. Essa variação a gente vai ver com mais profundidade na próxima aula, que é específica de sistema imunológico. Agora a gente está conhecendo só as células dos glóbulos brancos. Você pode observar que dentre esses 5 desenhos, 3 deles têm bolinha pintadinha. E coincidentemente, parece que ele tem mais de um núcleo. Não parece. Ele realmente tem. Basófilo, eosinófilo e neutrófilo são células, glóbulos brancos, polinucleadas, ou seja, com mais de um núcleo, e granuladas. Por quê? Tem grânulos, ok?
No caso do linfócito e do monócito, ele é uninucleado ou tem apenas um núcleo e não tem grânulos, ele é agranulócito, a negação. Os neutrófilos, olha ali, tá escrito errado, neutrófilos, acabou, tá certo agora. Os neutrófilos, eles aumentam a sua produção quando o nosso corpo está passando por uma infecção bacteriana, quando a gente sofre queimadura, quando passa por estresse ou quando estamos sofrendo algum tipo de inflamação. O corpo identifica e libera a produção de neutrófilos para combater esses agentes, tá? No caso do eosinófilo, ele é produzido em maior quantidade quando nós estamos sofrendo reação alérgica, infecções parasitárias ou desenvolvendo, estando em crise, de uma doença autoimune. As doenças autoimunes são doenças que o nosso corpo desenvolve, é como se ele começasse a achar que parte do nosso corpo é nosso inimigo. Então ele vai atacar o próprio corpo, ok? Nós temos diversos tipos de doenças autoimunes e infelizmente elas têm se tornado cada vez mais comuns. Ainda não se sabe o porquê, mas o índice de doenças autoimunes tem aumentado. No caso dos linfócitos, eles são produzidos em maior quantidade quando estamos passando por uma infecção virótica ou quando se desenvolve leucemia linfolítica, tá? Os monócitos, eles são produzidos quando estamos em infecções virais ou infecções micóticas, que são causadas por fungos, tuberculose ou leucemia. A tuberculose é uma doença que o exame de sangue vai te dar um indicativo, mas existem outros exames específicos que podem comprovar, tá bom? Só para reforçar, a tuberculose hoje tem cura. No caso do basófilo, eles são produzidos em maior quantidade quando nós estamos em reação alérgica, quando desenvolvemos algum tipo de leucemia, ou estamos com câncer, ou mesmo hipotiroidismo. Quando um médico pede para você um hemograma completo, ele abre o hemograma, a gente até brinca, a gente lê esse sociedade, que médico, quando não sabe o que é, ele diz que é uma virose, não é verdade? Então, ele diz que é uma virose baseado na quantidade dos seus linfócitos, na quantidade dos seus leucócitos. Se você tem elevado monócitos, linfócitos, olha só, o que esses dois corpos, essas duas células, elas atacam e estão em comum? Infecções viróticas ou infecções virais, doenças provocadas por vírus. Teu basófilo está bem, dentro da normalidade, o número de eosinófilos está dentro da normalidade, o número de neutrófilos está dentro da normalidade. Teu linfócito está alto, teu monócito está alto, você está produzindo mais do que o convencional. Se você está produzindo mais, é porque o teu corpo está sob ataque. Nesse caso, nós temos o ataque de vírus. Gente, não é porque ele acha que é tudo vírus. É o teu sangue que está dizendo isso. Quando ele abre o teu exame e diz que você está com problema de coagulação sanguínea, é por causa do número de plaquetas. Se ele te diz que você está com anemia, é por causa da contagem de glóbulos vermelhos. E hoje em dia, no hemograma completo, a contagem de glóbulos vermelhos abrange não apenas a presença da hemácia, mas a presença da hemácia, a qualidade dessa hemácia, a pigmentação, a quantidade de ferro e a quantidade de enzimas que faz com que o ferro se fixe na hemácia, tá? No caso dos glóbulos brancos, que eles é que vão dar um indicativo mais próximo do que a gente tem. Às vezes ele olha o exame e diz assim, olha, é verme. Mas você fez o exame parasitológico, o exame de fezes e deu negativo. Tá,
Deixa eu te explicar. Para começar, o exame mais simples de fezes, você coleta um pedacinho, certo? Desse pedacinho é retirado um pedaço bem menor ainda, uma amostragem, praticamente para de nojinho. Ninguém vai fazer isso em casa, só o pessoal que faz no laboratório. Então ele pega uma pontinha e passa no vidrozinho, tá? Mela o vidro para fazer a análise ali. Então é uma porção pequena demais para eu identificar a presença de uma verminose. Dá para identificar? Claro que dá. Mas um negativo não quer dizer que você não tem. Quem vai dizer que você pode ter uma verminose? Teu neutrófilo tá ok, teu linfócito tá ok, teu monócito tá ok, teu basófilo tá ok, teu eosinófilo está alterado. Eosinófilo, infecções parasitárias. Teu neutrófilo tá ok, teu linfócito tá ok, teu monócito tá ok. Eosinófilo alterado, basófilo alterado. O que eles dois têm em comum? Reações alérgicas. Então, você pode estar com uma alergia. Ele vai retirar a possibilidade de você estar com uma infecção parasitária? Possivelmente não. Ele vai te perguntar se você tomou remédio de verme há muito tempo, tá? Se você não tomou, ele vai prescrever, só para dar aquela garantida. Mas se você tá com eosinófilo e basófilo alterado, o que eles dois identificam em comum, atacam em comum, são agentes causadores de alergias, tá? Então, olha, da próxima vez que o médico passar um exame de sangue, abrir o teu exame e dizer que é virose, relaxa. É porque os teus leucócitos estão dizendo isso para ele, tá bom? Através da quantidade de glóbulos brancos específicos. Gente, porque ele sabe o que ele está fazendo. Quando você abre em casa, antes de levar para o médico, mãe, é desse jeito, pegou o exame, abre, aí lá sempre no exame tem a coluna dos padrões normais e dos alterados. Só que ela não sabe se aquele deu alterado, por que ele deu alterado. A partir dessas alterações é que o médico vai te direcionar para um exame mais específico ou para uma medicação específica, tá bom? Amores, estudando leucócitos, hoje nós finalizamos os elementos figurados do sangue: hemácias, plaquetas e glóbulos brancos. Lembrando que as hemácias, que vivem por 120 dias, são células anucleadas em forma de disco e amassadinhas no meio. Parece Gente, aquele biscoitinho Mabel, redondinho assim, ó, do furinho. Parece hemácia. As plaquetas não são células. Não são células. São fragmentos de células. É tanto que a durabilidade de uma plaqueta é baixíssima, de 5 a 10 dias. Já os glóbulos brancos, eles são as maiores células entre as três, ok? As plaquetas são as menores. Os glóbulos brancos são os maiores. Eles estão a uma quantidade de 5 a 10 mil e a durabilidade dele, ou a vida útil dele, varia de onde ele está. Se for na circulação sanguínea, de 4 a 8 horas. Se for no tecido, de 4 a 5 dias, se não estiver sob ataque. Só para finalizar, quando você se corta e gera aquele pus, quer dizer que os teus glóbulos brancos, eles foram lá e ficou contaminado esse ferimento, eles foram lá, fagocitaram, comeram até morrer. Então, aquele pus é formado por glóbulos brancos mortos, além de linfa, que é o assunto da próxima aula. Beijo no coração e com essa aula nós desbloqueamos as atividades da página 262 e 263. Não esquece, fica de olho nos recados da Agenda Edu. Vejo vocês na próxima.